Imagine um momento em que você se sente completamente sozinho, cercado por incertezas e medos que parecem insuperáveis. O coração acelera, a mente se enche de dúvidas e a sensação de desamparo toma conta. Agora, pare e pense. E se você soubesse que, em meio a tudo isso, existe uma presença constante, uma força que promete nunca deixá-lo, não importa o quão escuro o caminho pareça? Esse é o convite de Isaías, capítulo 41, versículo 10, onde Deus nos diz: Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Mas o que isso realmente significa para nós, em meio aos desafios do dia a dia? E como podemos aplicar essa promessa em nossas vidas de maneira prática e transformadora? C.S. Lewis, um dos maiores pensadores cristãos do século XX, dedicou grande parte de sua obra a explorar a relação entre fé, medo e a presença de Deus. Ele entendia que o medo é uma das emoções mais humanas que existem, mas também acreditava que a fé pode ser a chave para superá-lo. Em suas reflexões, Lewis nos lembra que Deus não prometeu um caminho livre de obstáculos, mas sim que estaria conosco em cada passo, nos fortalecendo e nos guiando. Essa ideia não é apenas reconfortante, mas também profundamente libertadora. Afinal, se o próprio Criador do universo está ao nosso lado, o que realmente temos a temer? No entanto, Lewis vai além. Ele nos desafia a enxergar o medo não como um inimigo, mas como uma oportunidade para exercitar a confiança em Deus. Em Cristianismo Puro e Simples, ele escreve que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de seguir em frente apesar dele. E é exatamente isso que Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos convida a fazer. A confiar não em nossa própria força, mas na força daquele que nos criou e sustenta. Essa mensagem é especialmente relevante em um mundo onde a ansiedade e a incerteza parecem ser constantes. Mas como podemos viver essa verdade no cotidiano? Como podemos transformar a promessa de Isaías em uma realidade palpável em nossas vidas? Ao longo deste vídeo, vamos explorar as profundas reflexões de C.S. Lewis sobre o tema, mergulhando em suas obras e conectando-as com as verdades bíblicas. Você descobrirá como a fé pode ser um antídoto poderoso contra o medo, como encontrar paz em meio ao caos e como a presença de Deus pode se tornar uma âncora em tempos de tempestade. Então, se você já se sentiu paralisado pelo medo, ou se simplesmente deseja entender como a fé pode transformar sua vida, este vídeo é para você. Prepare-se para uma jornada que vai além das palavras, tocando o coração e renovando a esperança. Porque, no final das contas, a maior lição que podemos aprender é esta: não importa o que você esteja enfrentando, você nunca está sozinho. E essa verdade, carregada de significado e poder, pode mudar tudo. Vamos começar? C.S. Lewis, em sua genialidade, entendia que o medo é uma das experiências mais universais da humanidade. Desde os tempos mais remotos, o ser humano tem enfrentado medos que vão desde o desconhecido até ameaças tangíveis. Lewis, em suas obras, não ignora essa realidade, mas a aborda com uma profundidade que nos convida a refletir. Ele nos lembra que o medo não é um sinal de fraqueza, mas uma resposta natural a um mundo que muitas vezes parece caótico e imprevisível. Em O Problema do Sofrimento, ele escreve que o medo pode ser um alerta, uma forma de nos preparar para os desafios que enfrentamos. Mas o que acontece quando o medo se torna paralisante? É aqui que a promessa de Isaías, capítulo 41, versículo 10, ganha um significado ainda mais profundo. Deus não nos diz que o medo desaparecerá magicamente, mas que ele estará conosco enquanto o enfrentamos. Lewis compara isso a uma criança que, ao segurar a mão de um pai,
se sente corajosa o suficiente para caminhar no escuro. A presença de Deus, assim como a de um pai amoroso, não elimina a escuridão, mas nos dá a segurança de que não estamos sozinhos. Essa metáfora ressoa profundamente, especialmente para aqueles que já se sentiram perdidos em meio às sombras da vida. No entanto, Lewis vai além. Ele nos desafia a enxergar o medo como uma oportunidade para crescer na fé. Em Cristianismo Puro e Simples, ele argumenta que a fé não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar em algo maior do que nós mesmos. Essa ideia é revolucionária, pois transforma o medo de um obstáculo em um trampolim espiritual. Quando entendemos que Deus está conosco, o medo deixa de ser um muro intransponível e se torna uma porta para uma confiança mais profunda. Mas como podemos aplicar isso na prática? Lewis sugere que a chave está na oração e na meditação. Ele acreditava que, ao nos voltarmos para Deus em momentos de medo, encontramos não apenas consolo, mas também clareza. A oração, para Lewis, não é um ritual vazio, mas um diálogo íntimo com o Criador. É nesse diálogo que encontramos a força para enfrentar nossos temores, sabendo que não estamos sozinhos. E o que dizer dos medos que parecem insuperáveis, aqueles que nos perseguem, mesmo quando tentamos confiar? Lewis nos lembra que a fé é um processo, não um destino. Em A Anatomia de uma Dor, ele compartilha sua própria luta com o medo e a dor após a morte de sua esposa. Ele admite que, mesmo como um dos maiores defensores da fé, enfrentou momentos de dúvida e desespero. Mas foi justamente nesses momentos que ele descobriu que a presença de Deus é mais real do que nunca. Portanto, a primeira lição que podemos extrair é esta: o medo não precisa ser nosso inimigo. Ele pode ser um convite para nos aproximarmos de Deus, para confiarmos mais profundamente e para encontrarmos uma força que vai além de nós mesmos. E é exatamente isso que Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos promete. Não a ausência de medo, mas a presença constante de Deus em meio a ele. C.S. Lewis tinha uma visão profunda sobre a fé, que ele descrevia não como uma crença cega, mas como uma confiança racional e experiencial em Deus. Em Cristianismo Puro e Simples, ele compara a fé a um pássaro que, mesmo em meio à tempestade, continua a voar porque confia nas asas que Deus lhe deu. Essa metáfora nos ajuda a entender como a fé pode ser um antídoto poderoso contra o medo. Mas como exatamente isso funciona? Lewis argumenta que a fé nos permite enxergar além das circunstâncias imediatas. Quando estamos imersos no medo, nossa visão fica limitada ao que está diretamente à nossa frente: a crise, a incerteza, a dor. A fé, no entanto, nos convida a levantar os olhos e ver o quadro maior. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus nos lembra que Ele é o Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas. Quando nos lembramos disso, nossos problemas, embora reais, parecem menores diante da grandeza de Deus. Mas Lewis também nos alerta sobre um erro comum: a tentativa de usar a fé como uma forma de escapismo. Ele enfatiza que a fé verdadeira não nega a realidade do sofrimento, mas nos capacita a enfrentá-lo com coragem. Em O Problema do Sofrimento, ele escreve que Deus não nos promete uma vida fácil, mas nos promete sua presença em meio às dificuldades. Essa distinção é crucial, pois nos liberta da ideia de que a fé é uma varinha mágica que elimina todos os problemas. E como podemos cultivar essa fé que supera o medo? Lewis sugere que a leitura das Escrituras e a meditação são ferramentas essenciais. Ele acreditava que a Bíblia não é apenas um livro de regras, mas uma carta de amor de Deus para a humanidade. Ao mergulharmos nela, encontramos histórias de pessoas que, assim como nós, enfrentaram medos e incertezas, mas encontraram força em Deus.
Essas histórias nos inspiram e nos lembram que se Deus esteve com eles, Ele também estará conosco. Além disso, Lewis enfatiza a importância da comunidade. Ele acreditava que a fé não deve ser vivida isoladamente, mas em comunhão com outros crentes. Em Os Quatro Amores, ele escreve que o amor fraternal é um reflexo do amor de Deus e que, ao nos apoiarmos mutuamente, encontramos força para enfrentar nossos medos. A igreja, para Lewis, não é apenas um lugar de adoração, mas uma família espiritual que nos sustenta em tempos de necessidade. Portanto, a fé não é apenas uma crença abstrata, mas uma força transformadora que nos capacita a enfrentar o medo com coragem. Ela nos lembra que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco, nos fortalecendo e nos guiando. E essa verdade, quando abraçada, pode mudar completamente a maneira como enfrentamos os desafios da vida. C.S. Lewis tinha uma habilidade única de traduzir conceitos espirituais profundos em imagens vívidas e acessíveis. Em As Crônicas de Nárnia, ele retrata Aslan, o leão que representa Cristo, como uma figura que inspira tanto temor quanto confiança. Essa dualidade nos ajuda a entender a natureza da presença de Deus. Ele é ao mesmo tempo poderoso e amoroso, capaz de nos proteger e nos guiar mesmo nas situações mais difíceis. Mas o que significa, na prática, ter Deus como nossa âncora? Lewis nos lembra que uma âncora não impede a tempestade, mas mantém o navio estável em meio a ela. Da mesma forma, a presença de Deus não elimina os desafios da vida, mas nos dá a estabilidade necessária para enfrentá-los. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, Deus promete nos fortalecer, nos ajudar e nos sustentar. Essas três ações são como os pilares de uma âncora espiritual, que nos mantém firmes mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Lewis também nos convida a refletir sobre a natureza do sofrimento. Em O Problema do Sofrimento, ele argumenta que o sofrimento não é um sinal do abandono de Deus, mas uma oportunidade para experimentarmos sua graça de maneira mais profunda. Ele compara o sofrimento a um fogo que, embora doloroso, pode purificar e fortalecer nossa fé. Essa perspectiva nos ajuda a enxergar os momentos difíceis não como castigos, mas como oportunidades de crescimento. E como podemos experimentar essa presença de Deus em meio às tempestades da vida? Lewis sugere que a chave está na quietude. Em A Anatomia de uma Dor, ele compartilha que, em seus momentos mais sombrios, encontrou consolo ao simplesmente se aquietar e sentir a presença de Deus. Ele descreve essa experiência como um silêncio que fala, uma sensação de paz que transcende a compreensão humana. Além disso, Lewis enfatiza a importância da gratidão. Ele acreditava que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre algo pelo qual podemos ser gratos. A gratidão, para ele, não é uma negação da dor, mas uma forma de reconhecer a bondade de Deus em meio ao caos. Essa prática nos ajuda a manter os olhos fixos, não apenas nas dificuldades, mas também nas bênçãos que continuam a nos cercar. Portanto, a presença de Deus é como uma âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Ela não elimina os desafios, mas nos dá a força e a estabilidade necessárias para enfrentá-los. E essa verdade, quando abraçada, pode transformar completamente a maneira como vivemos e enfrentamos as adversidades. C.S. Lewis entendia que o medo, quando bem direcionado, pode se transformar em coragem. Em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ele retrata os personagens enfrentando seus maiores temores, mas descobrindo que, ao confiarem em Aslan, encontram uma coragem que nunca imaginaram ter. Essa narrativa nos ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Mas como podemos transformar o medo em coragem em nossas vidas? Lewis sugere que o primeiro passo é reconhecer nossos medos
e levá-los a Deus. Ele acreditava que a oração é uma forma poderosa de confrontar nossos temores, pois nos coloca em contato direto com a fonte de toda coragem. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus nos promete que Ele nos fortalecerá e nos ajudará. Essa promessa nos dá a base necessária para enfrentarmos nossos medos com confiança. Lewis também nos lembra que a coragem é contagiosa. Em Os Quatro Amores, ele escreve que ao vermos outras pessoas enfrentando seus medos com fé, somos inspirados a fazer o mesmo. Essa ideia ressalta a importância de compartilharmos nossas lutas e vitórias com outros, criando uma comunidade de apoio mútuo. Além disso, Lewis enfatiza a importância da ação. Ele acreditava que a coragem não é apenas um sentimento, mas uma escolha que se manifesta em atitudes concretas. Em Cristianismo Puro e Simples, ele escreve que a fé sem obras é morta, e o mesmo pode ser dito sobre a coragem. Quando decidimos agir apesar do medo, descobrimos que a coragem é uma força que cresce com o uso. E o que dizer dos medos que parecem insuperáveis? Lewis nos lembra que a coragem não é uma conquista instantânea, mas um processo. Ele compara a jornada da fé a uma caminhada em que, a cada passo, descobrimos novas fontes de força e coragem. Essa perspectiva nos liberta da pressão de sermos corajosos o tempo todo e nos permite crescer na fé de maneira gradual e autêntica. Portanto, a coragem não é um dom reservado para alguns poucos, mas uma escolha disponível para todos que confiam em Deus. Ao levarmos nossos medos a Ele e decidirmos agir apesar deles, descobrimos uma força que vai além de nós mesmos. E essa verdade, quando vivida, pode transformar completamente a maneira como enfrentamos os desafios da vida. C.S. Lewis acreditava que as promessas de Deus não são apenas palavras bonitas, mas verdades transformadoras que podem moldar nossa realidade. Em Cristianismo Puro e Simples, ele escreve que a fé é a chave que abre a porta para essas promessas, permitindo que elas se tornem vivas em nossas vidas. Mas como podemos viver a promessa de Isaías, capítulo 41, versículo 10, de maneira prática e significativa? Lewis sugere que o primeiro passo é internalizar a promessa. Ele acreditava que, ao meditarmos nas palavras de Deus e permitirmos que elas penetrem em nosso coração, começamos a vê-las se manifestar em nossa vida. Essa prática não é apenas intelectual, mas profundamente espiritual, pois nos conecta com a fonte de toda força e coragem. Além disso, Lewis enfatiza a importância da obediência. Ele acreditava que, ao seguirmos os mandamentos de Deus, experimentamos sua presença de maneira mais tangível. Em O Problema do Sofrimento, ele escreve que a obediência não é uma restrição, mas uma libertação, pois nos coloca no centro da vontade de Deus, onde encontramos verdadeira paz e segurança. Lewis também nos convida a compartilhar nossa jornada com outros. Ele acreditava que, ao testemunharmos como a promessa de Isaías, capítulo 41, versículo 10, se manifestou em nossa vida, inspiramos outros a confiarem em Deus. Essa partilha não apenas fortalece nossa própria fé, mas também edifica a comunidade ao nosso redor. E o que dizer dos momentos em que a promessa parece distante? Lewis nos lembra que a fé é um exercício de paciência e perseverança. Ele compara a vida cristã a uma caminhada em que, mesmo quando não vemos o fim do caminho, confiamos que Deus está conosco. Essa confiança nos permite seguir em frente, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Portanto, viver a promessa de Isaías, capítulo 41, versículo 10, não é apenas uma questão de crer, mas de agir. É uma jornada de fé, obediência e compartilhamento que transforma não apenas nossa vida, mas também a vida daqueles ao nosso redor. E essa jornada, quando abraçada com o coração aberto, pode nos levar a experiências profundas e transformadoras com Deus.
Ao chegarmos ao final desta reflexão, fica claro que o medo não precisa ser o fim da nossa história. Com as profundas lições de C.S. Lewis e a promessa de Isaías, capítulo 41, versículo 10, descobrimos que a fé pode ser a chave para transformar nossos medos em coragem, nossas dúvidas em confiança e nossas fraquezas em força. Lewis nos ensinou que a fé não é uma varinha mágica que elimina todos os problemas, mas uma âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades. Ele nos mostrou que, ao confiarmos em Deus, encontramos uma força que vai além de nós mesmos. Uma presença que nos sustenta mesmo nos momentos mais difíceis. E agora, a pergunta que fica é: como você vai aplicar essas lições em sua vida? Como vai enfrentar seus medos com a coragem que vem da fé? Lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você, prometendo fortalecê-lo, ajudá-lo e sustentá-lo. E essa promessa, quando abraçada, pode mudar tudo. Imagine o impacto que essa verdade pode ter em sua vida. A ansiedade que se transforma em paz, a incerteza que se torna confiança, o desespero que dá lugar à esperança. Essa é a beleza de caminhar com Deus. Ele não apenas nos ajuda a superar os desafios, mas nos transforma no processo. Mas a jornada não termina aqui. Assim como C.S. Lewis nos convidou a refletir sobre a fé e o medo, convido você a levar essa reflexão adiante. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando medos ou incertezas. Deixe um comentário contando como a promessa de Isaías, capítulo 41, versículo 10, tocou seu coração. E se você ainda não é inscrito no canal, junte-se a nós para mais reflexões profundas que podem transformar sua vida e sua fé. Porque no final das contas, a maior vitória que podemos alcançar é a de enfrentar nossos medos com a certeza de que Deus está conosco. E essa vitória, carregada de significado e poder, pode transformar não apenas nossa vida, mas também o mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que o medo bater à sua porta, lembre-se das palavras de Isaías e das reflexões de C.S. Lewis. Levante os olhos, confie em Deus e dê o próximo passo com coragem. E se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais reflexões profundas como esta. Lembre-se, não importa o que você esteja enfrentando, você nunca está sozinho. Até a próxima.